Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais impactantes da literatura brasileira, Os Ratos, de Dionélio Machado. Publicado em 1935, este romance é um retrato intenso e crítico da sociedade urbana na década de 1930. Antes de começarmos, é importante conhecermos um pouco mais sobre o autor. Dionélio Machado foi um escritor, jornalista e médico psiquiatra brasileiro. Nascido em 1895, em Quaraí, no Rio Grande do Sul, Dionélio se destacou por suas obras que abordam as dificuldades do homem comum e as injustiças sociais. Além de Os Ratos, ele escreveu outras obras importantes como O Louco Ducati e Deuses Econômicos. Prepare-se para uma viagem literária que revela as angústias e desesperanças de um homem comum diante das adversidades da vida. Resumo da obra: Os Ratos narra um dia na vida de Naziazeno Barbosa, um homem comum, humilde, funcionário público, que enfrenta a pressão esmagadora de conseguir dinheiro para pagar uma dívida urgente. A história se passa em Porto Alegre e se desenrola ao longo de um único dia, ilustrando a luta desesperada de Naziazeno contra as circunstâncias que parecem sempre conspirar contra ele. Naziazeno precisa pagar uma dívida ao leiteiro, um valor aparentemente insignificante, mas que representa uma pressão esmagadora em sua vida. A narrativa começa com ele acordando cedo, já tomado pela angústia de conseguir o dinheiro necessário. O leitor é levado a acompanhar cada passo de Naziazeno, suas idas e vindas pela cidade, os encontros com conhecidos e desconhecidos, e suas tentativas fracassadas de obter ajuda financeira. Personagens principais: Naziazeno Barbosa, o protagonista da história, um homem simples e trabalhador que se vê em uma situação desesperadora. Sua luta é uma representação da batalha diária enfrentada por muitos cidadãos comuns na busca por dignidade e sobrevivência. Carmen, esposa de Naziazeno, que compartilha com ele a angústia e a preocupação com a dívida. Sua presença é um suporte emocional para Naziazeno, mas também uma fonte de pressão, pois ela também espera uma solução para a situação financeira da família. Juvenal, amigo de Naziazeno, que representa a classe trabalhadora e suas dificuldades. Embora também enfrente seus próprios problemas, Juvenal é uma figura de solidariedade na vida de Naziazeno. O leiteiro, símbolo da opressão financeira. O leiteiro é uma presença constante que representa a dívida e a pressão social sobre Naziazeno. Citações e explicações. Vamos agora analisar alguns dos trechos mais impactantes da obra. Naziazeno acordou com a sensação de um peso esmagador sobre o peito, como se uma mão invisível o sufocasse lentamente. Este trecho ilustra a angústia e o desespero que Naziazeno sente desde o momento em que acorda. A descrição do peso no peito é uma metáfora para a pressão psicológica que ele enfrenta devido à dívida. A cidade parecia indiferente à sua dor, cada rosto que passava era uma máscara de indiferença. Aqui, Dionélio Machado destaca a alienação urbana e a indiferença das pessoas em uma sociedade moderna. Naziazeno se sente isolado e solitário, apesar de estar cercado por tantas pessoas e tudo o que ele queria era um pouco de alívio, um momento de paz. Mas a dívida o perseguia como um rato roendo sua alma. Este trecho é fundamental para compreender o título da obra. A dívida é comparada a um rato, um símbolo de algo pequeno, mas persistente e destrutivo. Esta imagem reforça a ideia de que pequenas preocupações podem se tornar devastadoras. A análise dos temas principais: desespero e pressão social. A obra destaca a pressão constante e o desespero que muitas pessoas enfrentam devido a questões financeiras. Naziazeno representa a luta diária de muitos trabalhadores que vivem sob constante estresse e ansiedade. Alienação urbana. Os Ratos ilustra a alienação e o isolamento dos indivíduos na sociedade urbana. Naziazeno, apesar de viver em uma cidade grande, se sente profundamente solitário e impotente diante de suas dificuldades. Crítica social. Dionélio Machado faz uma crítica incisiva à sociedade e às instituições que perpetuam a desigualdade e a injustiça. A burocracia, a falta de solidariedade e a indiferença
são temas explorados através das experiências de Nazia Zenon. Conclusão personalizada. Os Ratos é uma obra que, apesar de ser escrita há quase um século, permanece relevante nos dias de hoje. A luta de Nazia Zenon contra as dificuldades financeiras e a opressão social ressoa com a realidade de muitos brasileiros. Esta narrativa nos convida a refletir sobre a estrutura de nossa sociedade e a empatia necessária para compreender as lutas diárias de cada indivíduo. Se você ainda não leu Os Ratos, recomendo fortemente que leia esta obra, pois ela oferece uma visão profunda e crítica das dificuldades enfrentadas pelo homem comum.